Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que você se sinta bem aqui no nosso meio. Você faz parte dessa família, você faz parte desse corpo que Jesus Cristo restaurou para si. Você que se preparou, saiu da sua casa pensando em adorar a esse Deus, você agora tem essa oportunidade de dedicar todo o seu tempo, toda a sua atenção, toda a sua concentração, toda a sua energia a esse Deus, porque Ele merece. Se alguém merece o nosso esforço, se alguém merece a nossa vida, é o próprio Deus que entregou a sua vida para resgatar a nossa vida. Eu convido o nosso irmão Valdec a nos levar a Deus numa oração de adoração. Querido Deus e amantíssimo Pai, te louvamos por essa oportunidade única de estarmos na Tua casa, Senhor, e junto com nossos irmãos, buscarmos a Tua face, Senhor, cantarmos hinos de louvor, de agradecimento, Senhor, hinos que revelam aquilo que Tu faz, que Tu fez, que Tu faz e que Tu farás na nossa vida, Senhor. Pedimos, Senhor, que mesmo estando aqui, Senhor, e mesmo estando com a vontade de prestar este culto a Ti, nós precisamos, Senhor, ser tocados e impulsionados pelo Teu Espírito Santo. Ser com cada um que aqui entrou, Senhor, que Tu possas estar aconchegando a cada um, Senhor, falando bem de perto ao coração de cada pessoa que aqui adentrou, Senhor. Ser com aqueles, Senhor, que estão impossibilitados de estar na Tua casa, Senhor, que Tu possas também visitar através do Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo sentir a Tua presença maravilhosa, que nos faz, que nos transforma, que nos muda, que nos modifica, Senhor. Ser, Senhor, com todos os atos desse culto, Senhor, toma conta do grupo de louvor, Senhor, do pastor que vai trazer a mensagem, Senhor. Que possamos estar, Senhor, prostrados diante do Teu altar, Senhor, procurando, Senhor, aprender o máximo de Ti, Senhor, viver o máximo perto de Ti, Senhor, que nada venha nos distrair, que venha nos impedir, Senhor, que prestamos esse culto a Ti, que só Tu mereces, Senhor. Tu és o Deus Criador do céu e da terra, Tu és o Deus que soprou nas nossas narinas a vida, Senhor, e por isso nós Te louvamos e pedimos a Tua ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está pronto para adorar a Deus? Você pode se perguntar, mas o que significa isso, estar pronto para adorar a Deus? Será que significa que eu tenho que me vestir corretamente, ou eu tenho que fazer um preparo vocal, aquecer as cordas vocais? Não, não é nada disso. Pronto para adorar a Deus significa estar presente de corpo e alma nessa adoração. Não simplesmente de corpo. Muitos vão, apenas entregam os seus corpos, mas a sua alma, a sua mente, a sua consciência permanece longe. Eu chamo vocês, eu conclamo vocês a estarmos prontos para adorar a Deus, de corpo e alma e entendimento. Esse cântico que diz, estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro do coração, feito num ritmo tão brasileiro. Você que não conhece, vai aprender agora. Você que já conhece, eu convido você a já cantar com a gente, amém? Estamos
146, de 5 a 10. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Vamos ler juntos esse trecho? Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vida aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, e sustém o órfão e a viúva, mas frustra a proposta dos filhos. O Senhor reina para sempre. Ele frustra os propósitos dos ímpios. O nosso Deus é um Deus de justiça. Não se preocupe quando o mundo parecer completamente perdido. Deus não perdeu as rédeas do mundo. Ele muitas vezes permite situações para nos ensinar, para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Mas sempre que nós caminhamos pela fé, nós podemos ver a mão de Deus agindo em cada detalhe. E eu convido você a se colocar em pé para juntos cantarmos, declararmos que a nossa confiança está nesse Deus maravilhoso. Eu só confio no Senhor, que certamente não irá falhar. Coisas que você não tem capacidade. Se entregue àquele que é capaz de cuidar de ti em todas as situações.
isso que você pode tranquilamente confiar em segurar na sua mão. Segura na mão de Deus, deixa as preocupações de lado, segura na sua mão e, literalmente, vá tranquilo. Jesus Cristo reiterou várias vezes esse conforto, esse descanso. E nós vamos cantar agora outro cântico. Eu quero que você cante ouvindo a voz do nosso Senhor dizendo, sussurrando ao seu ouvido, essas palavras registradas na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia. Não tenha sobre si nem qualquer cuidado, qualquer que seja. Descanse em Deus,
entrega a Deus todas as suas preocupações, certamente Ele tomará conta da sua vida melhor do que qualquer um pode tomar.
faculdade, como nós cantamos, qualquer trabalho, por menor que seja, vai ser muito para nós se Deus não estiver nos sustentando, se Deus não estiver nos dando forças. Então confia nas pequenas coisas, confia nas maiores coisas e se entregue a Ele em oração, se entregue a Ele em adoração. Nesse momento, enquanto nós cantamos, que perto quero estar de Deus, porque não há lugar melhor, não há lugar mais prazeroso do que junto aos seus pés. Você tem a oportunidade de se entregar também na forma dos dízimos e ofertas trazidos aqui à frente, ou na forma da cesta de amor, mas se entregue de coração, entregue a sua vida por completo. Não deixe que nenhuma área da sua vida fique longe do domínio do nosso Deus.
só a Ti, Pai, porque Tu és o nosso único Deus. Reconhecemos, Pai, diante de Ti, que dependemos totalmente de Ti. Dependemos todos os dias. Nosso trabalho, Pai, totalmente está na Tua, Pai, no Teu trono maravilhoso. Nossa vida, nossos recursos financeiros, nossa família, Pai, nosso tempo, tudo está diante de Ti, Pai. E queremos, Senhor, que através de Teu maravilhoso Espírito, o Espírito Santo, sempre nos fales como administrar tudo que temos, tudo que Tu mesmo nos entregaste, Senhor, para assim, Pai, Te adorar completamente, com todos os nossos bens materiais, com nossa vida, nossa saúde, com tudo, Pai, nos tornar verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Pai, pedimos e Te agradecemos, porque sempre estás ao nosso lado. Te agradecemos também, Deus, pelos dízimos e ofertas. Senhor, esta Tua igreja aqui, Pai, é uma igreja a qual Tu permites que exista. E todos nós reunidos que somos parte desta igreja, agora, Pai Celestial, em nome de Jesus, tenhamos também, como igreja de Cristo, ter esse compromisso com Tua obra. Também, Senhor, participando através dos dízimos e ofertas. Somos gratos, Senhor, por este momento de entrega, também da oferta de amor. E agora pedimos sempre a luz do Espírito Santo para poder, Senhor, administrar todos os recursos que nos entregas. Em nome de Jesus, Deus amado. Amém. Peço que as crianças venham aqui na frente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, sempre estamos pedindo que Tua iluminação, Pai, nos guie em todo momento, porque sabemos, Pai, que a Tua palavra é tudo para a nossa vida. Por isso, Pai, mais uma vez pedimos para que também essa Tua palavra venha, Senhor, a ensinar os Teus caminhos, os Teus propósitos para as crianças que estarão, Senhor, neste momento ouvindo Tua mensagem através da professora. Em nome de Jesus, guia, Pai, a ela e guia todas as nossas crianças para que elas possam entender claramente Tua mensagem. Em Cristo Jesus também peço por nós que também estaremos ouvindo, Pai, Tua maravilhosa palavra. Que tenhamos total dedicação a este tempo, Pai. Se algo está atrapalhando, Pai, nossa mente, algo está incomodando, alguma preocupação, descansemos totalmente em nome de Jesus. Tomemos a paz de Cristo em nosso coração e em nossa mente e venhamos assim só dedicar este tempo da mensagem que será pregada para poder nos edificar, sabendo que o que estaremos ouvindo é tudo maravilhoso, porque vem da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos guia, Pai. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Temos estado cantando na liturgia, no momento litúrgico, músicas, canções que falam que Deus está em todo momento em nossa vida. Deus nos acompanha em todo momento, que dependemos totalmente dele. Deus é fiel, fiel a si mesmo, porque Ele é fiel a si mesmo, Ele sempre nos acompanha. Graças a Deus por isso, maravilhoso. Que esse Deus ao qual nós cantamos, adoramos, ao qual hoje estamos aqui reunidos, porque acreditamos que esse Deus existe, esse Deus eterno, sempre nos guia e nos fortalece. E também nos fortalece em tempos difíceis, em dias difíceis. Quem não tem um dia difícil? Temos durante a semana, pode aparecer algum imprevisto, ou às vezes não precisa ser algum imprevisto, já é algo que sabemos que vem dia após dia, e nós
não acaba essa angústia. Hoje pela manhã aprendimos um pouco na palavra de Deus que a Bíblia nos ensina claramente que o cristão também passa por sofrimento. Você tem às vezes, de um modo errado, se acredita que cristão não pode sofrer, não pode sofrer. E se por acaso algum cristão está sofrendo, aí vem essas questões erradas, totalmente dizendo: você está sofrendo porque você pecou. Então, qual foi teu pecado? E aí eu começo a pensar, e com a tortura, qual foi o meu pecado? De fato, a Bíblia não fala isso. Isso não é verdade. A Bíblia o que fala claramente é que o cristão também passará por sofrimento, por tempos, dias difíceis. E isso porque nós vivemos em um mundo onde o pecado existe. O pecado está em todo lugar, não somente no ser humano. O pecado está em todo lugar. Está em nossa sociedade, no mundo, em todas as instituições. E esse pecado nos leva a sofrer. Só que ao mesmo tempo, ouvimos, e hoje mais uma vez vamos a fortalecer isso à luz da palavra de Deus, que esse Deus ao qual nós cantamos, adoramos, Ele nos fortalece nos dias difíceis. Eu sei que todos nós gostaríamos que seja o contrário. Todos nós gostaríamos que Deus nos poupe os dias difíceis. Seria o ideal. Então, melhor antes de entrar nos dias difíceis, de passar pelos dias difíceis, bom seria que Deus evite que passemos pelos dias difíceis. Mas Deus às vezes poupa e às vezes não. Às vezes permite que passemos pelos dias difíceis. E esses dias difíceis, obviamente, à luz da Bíblia, e aí essa esperança que todo cristão, todo filho de Deus tem, é que nós, nos tempos difíceis, Deus continua ao nosso lado. Então, aí está a certeza do cristão, que nos tempos difíceis, esses dias difíceis, Deus continua ao nosso lado para nos acompanhar, ajudar, nos guiar e fortalecer. Na Bíblia temos vários exemplos de personagens bíblicos que passaram por dias difíceis. Vários personagens. Mas eu vou falar de um deles, e o texto que eu vou ler está em 2 de Timóteo. É Paulo, especificamente esta pessoa, e seu discípulo amado, seu filho amado na fé, chamado Timóteo. A carta é 2 Timóteo capítulo 2. Os 2 primeiros versículos desse segundo capítulo diz assim a palavra de nosso Deus: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos explicar um pouquinho melhor o momento que escreveu o apóstolo Paulo este texto. O apóstolo Paulo já passou por vários anos de seu ministério. Já está de fato no final do seu ministério aqui, em vida, no planeta Terra. E olha que interessante. Ele ha passado vários anos pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho de Cristo por muitas cidades. Muitas cidades. Ele, através do trabalho dele, surgiu novas igrejas. Através desse trabalho, essa dedicação dele, novos líderes surgiram por diferentes cidades daquela época. Só que o final da vida dele é um final que eu poderia dizer um pouco triste. Triste porque gostaria de esperar um final feliz. Olha, se este apóstolo Paulo se dedicou tanto à obra do Senhor, ficou tanto tempo trabalhando para Deus, o bom seria que ele termine seus últimos dias bom, em uma aposentadoria boa, com um bom morando em uma boa cidade, em uma boa casa e tendo tranquilidade. Essa é a nossa ideia. Seria bom, esse seria o prêmio. Se ele trabalhou tantos anos para Deus, Deus deveria, entre aspas, dar um prêmio no final da sua vida. Mas não aconteceu isso com Paulo. Agora, acontece uma segunda questão. Paulo tem vários discípulos, só que um dos seus discípulos é uma pessoa muito especial, que ele fala seu filho amado na fé, que este é o Timóteo. Timóteo é uma pessoa que acompanhou anos e anos e anos a Paulo. Imaginem, é o discípulo, filho, qual vê a Paulo constantemente, trabalha com Paulo, Paulo guia, Paulo ensina a ele. Finalmente, nos últimos dias da vida de Paulo,
ele fala: vou morrer. Agora o Timóteo, eu acredito que ele deve entrar em uma crise tremenda, porque diz assim: agora quem é que me vai aconselhar? Agora quem será a pessoa que me ajudará? Agora quem será essa pessoa que me guiará quando eu tenha dúvidas? Porque em todos esses anos foi Paulo que sempre guiou ele, foi Paulo que fortaleceu, foi Paulo que deu uma voz de motivação, foi Paulo. Só que agora Paulo vai morrer. E então a crise chega, não somente para Paulo, porque ele está nos seus últimos dias de vida, mas também para Timóteo. Timóteo pergunta: e agora, que será da minha vida? Olha que interessante, vamos entender mais um pouco essa situação e o texto que fala. Por que ele diz assim: fortifiquem-se na graça que em Cristo Jesus? Por quê? Porque tem isso, essa questão. Bom, Paulo, neste momento, quando ele escreve esta segunda carta, Paulo está na cidade de Roma. Ele está preso na cidade de Roma. São seus últimos dias de vida. E ele está preso neste presídio. Esse lugar existe ainda, é um lugar que em Roma podem visitar. É um presídio que se chama Mamertino. Inclusive a tradição fala que aí não somente estuvo Paulo, vocês podem ver Paulo, sino também Pedro. Tanto o apóstolo Pedro e Paulo, nos seus últimos dias de vida, esteve nesse presídio, Mamertino. Existe esse lugar. Agora, como é esse lugar? Hoje existe, ou pode visitar esse lugar. Esse lugar fica no subsolo, e é um lugar de pedra, no telhado, nas paredes, no chão, ainda que aqui já fizeram algumas reformas. Qual é o ponto aqui? Hoje pode ver, hoje tem iluminação, mas esse lugar era muito escuro. Como estavam os presos, ninguém dava iluminação. Segunda questão era, como ficava no subsolo, era um lugar frio, muito frio. Terceira questão, aí mesmo, como era debaixo da terra, passava também o esgoto da cidade. Já imagina vocês o fedor desse lugar. E a última questão que tinha esse lugar era pelo frio e o esgoto era muito úmido. Agora imagina vocês a Paulo. Paulo poderia ter pensado: preguei o Evangelho de Cristo nos últimos 20, 25 anos. Novas igrejas surgiu através desse trabalho por todo. E meu final me espera isto. Meu final é um presídio frio, sujo, fedido, úmido. Por que, Deus? Por quê? Por que preciso passar meus últimos dias de vida assim? E de fato passou. Foi aí que morreu. Foram seus últimos dias, foram aí. Ele e logo também Pedro, quando foi pego preso. Então, o sofrimento dos dias difíceis com a vida de Paulo. Mas também imaginem a angústia que poderia ter Timóteo. Timóteo, quando visitava a Paulo aí nesse presídio, frio totalmente, a angústia que deveria sentir o Timóteo. O Timóteo poderia pensar: olha, se Paulo, o mestre, o grande apóstolo, esse apóstolo conhecido, termina assim, então o que me espera a mim? Como posso terminar minha vida? Essa seria a pergunta de Timóteo. E então Timóteo também, ele espera tempos difíceis na sua vida, tempo de angústia. A questão é que era tanto frio, imaginem o frio que poderia ter lá, era muito úmido, e volto a dizer, não tinha energia elétrica, não tinha janela, não tinha nada, era um lugar muito, muito difícil. Hoje mesmo, as pessoas que vão lá visitam, falam em um lugar que, sobretudo os que sofrem de claustrofobia, não conseguem, é muito ruim lá. Paulo escreve na mesma carta segundo Timóteo, já falando para Timóteo, ele diz assim: quando você vier, traga a capa. Interessante, por que pediu a capa? Porque estava passando frio. Traga a capa que deixei na casa de Carpo. Esse lugar era muito frio e ele fala assim: preciso que me traga essa capa. Mas também Paulo fala para Timóteo, e ele sabia, ele estava consciente disso, falava: está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabia que já eram seus últimos dias de vida. Traga, por favor, a capa, mas ao mesmo tempo te falo, Timóteo, estou passando pelos últimos dias da minha vida. E aí vemos o sofrimento de Timóteo. O sofrimento de Timóteo deve ser muito grande, como um filho ver a seu pai, sua mãe sofrendo, passando um sofrimento tão grande.
todos nós sofreríamos, todos nós choraríamos. E também, Timóteo chorou. O Paulo fala, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver. Lembro-me de suas lágrimas. Quantas vezes Timóteo deve ter chorado aí, nesse presídio, vendo a Paulo com esse sofrimento. Paulo sofrendo e Timóteo vendo a ele. Ao mesmo tempo, vivendo dias difíceis. Agora, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, sabendo Paulo que são seus últimos dias de vida, olha o conselho que ele vai dar a seu jovem discípulo. Diz o seguinte: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. É interessante porque qualquer pessoa, ou a grande maioria, já falamos isso pela manhã, quando passa sofrimento, passa momento de angústia, fica inestável, mas ao mesmo tempo também fica com raiva, chora de raiva. Quando passamos momentos difíceis de angústia, chora de raiva. E usualmente essa raiva sempre é direcionada a alguém, e às vezes inclusive essa raiva é direcionada ao próprio Deus. Paulo poderia dizer isso: Deus, que isso? Por que preciso passar por tanta angústia? Mas não, Paulo não tem essa raiva, não tem esse choro, não tem essa angústia, não destrói tudo, porque ele sabe que Deus tem um propósito ainda nessa circunstância. Por isso que fala para o Timóteo: lembre-se e mantenha viva a chama do dom de Deus. Nunca te esqueças de Deus. E continua outro conselho que ele dá. Diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Interessante isso. Retenha. Quando fala essa palavra retenha, significa que nós podemos perder. E sobretudo em momentos difíceis, dias de angústia, dias de sofrimento, usualmente um cristão pode perder essa sã doutrina. E esse é um dos perigos, porque justamente quando estamos por momentos difíceis, temos dúvidas, e as dúvidas nos levam à inestabilidade, e essa inestabilidade nos leva imediatamente a querer procurar soluções alternas. Muitas dessas soluções alternas são erradas à luz da Bíblia, erradas para Deus. Só que a nossa angústia é tão grande, e obviamente o desejo é de querer sair tão rápido dessa situação difícil, que qualquer coisa que se apresenta, nós tomamos e retemos a ele. Só que por esse mesmo motivo, Paulo fala: você precisa reter essa sã doutrina. Nunca se esqueça, qual seja a circunstância, ou seja, dias bons, sejam dias difíceis, não se afaste deles. E aí, Paulo logo dá um exemplo, imediatamente. Estamos no versículo 13. E imediatamente Paulo dá exemplo de como, em momentos difíceis, pessoas se afastam da palavra de Deus, abandonam a fé, e outros não. Olha o que vai dizer no versículo 15 e 17. Você sabe que todos da província de Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Aqui claramente fala assim: olha, no momentos difíceis, o ser humano, sobretudo um cristão, abandona a fé. E quero te dar um exemplo, Timóteo. Tem pessoas lá na Ásia que me abandonaram, na província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes. Fígelo e Hermógenes eram líderes da igreja de lá. Então ele fala assim: inclusive essas pessoas que eram tão dedicadas, essas duas pessoas tão dedicadas, tão firmes na fé, pessoas que estavam aí participando sempre nos cultos, eles também me abandonaram, porque nos tempos difíceis você precisa reter a fé. E continua dando exemplo, mas ao mesmo tempo, esses são, por um lado, aqueles que abandonam a fé nos momentos difíceis, mas por outro lado, o Senhor concede misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Interessante, aí fala de novo esses dois tipos de pessoas: aqueles que passam por momentos difíceis, abandonam a fé, e outros que passam por momentos difíceis, mas ficam firmes no caminho do Senhor. Então percebam que existe esse perigo.
existe esse perigo completamente, nós, quando passamos tempos difíceis, de esquecer que Deus está em nosso lado, de esquecer que Deus está ainda no controle. E a terceira questão, o terceiro perigo é querer dar um jeitinho, inclusive contradizendo a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, retenha a fé, nunca te esqueça dela, retenha a sã doutrina. Finalmente, chega o texto que li no início. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça. Quando passemos por momentos difíceis, precisamos nos fortificar na graça. Quando passemos por momentos de angústia, precisamos nos fortificar na graça. E olha, esse exemplo de Paulo com Timóteo não é único, temos muitos exemplos. Mas tem outro que eu vou lembrar neste momento, que vocês também devem lembrar, uma outra história, famosa, mas está no Antigo Testamento. Essa história famosa também acontece quando o líder morre. E fica o discípulo, e o discípulo agora diz assim, e agora quem me ajuda? E essa história que está no Antigo Testamento é Moisés com Josué. Moisés morreu e Josué ficou como líder. Então, olha o que diz aqui o texto. Meu servo Moisés está morto. Deus falando para Josué. Meu servo Moisés está morto. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Claramente aqui vemos a angústia de um modo, porque Deus tão enfático e por duas vezes fala, seja forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso. Duas vezes enfatiza esse Deus, porque de fato, eu acredito que Josué estava passando por uma angústia, dúvidas, medo, angústia, falaria assim, e agora como vou liderar esse povo? O que me espera são dias difíceis. Por isso que Deus fala para ele, por duas vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Eu sei que Moisés morreu, mas isso não quer dizer que Deus se afastou de ti, Josué. É mais, e aí vem este texto, uma promessa, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha, Deus mesmo, claramente de novo, fortalece essa mesma ideia de que Paulo está falando para o Timóteo. Timóteo, estou por morrer, eu sei que meus últimos dias de vida, pronto estarei partindo, mas fique firme na graça do Senhor, fique firme na palavra de Deus, fique firme, nunca te esqueça daquilo que aprendiste. E do mesmo modo Deus fala para Josué, como eu prometi a Moisés, tudo aquilo acontecerá contigo. Por isso, somente, de novo, seja forte e muito corajoso. Só que Josué precisa você tomar consideração em um ponto. Você, Josué, precisa ter o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Aqui está o detalhe, meu amado irmão. Aqui está o detalhe. Nos momentos de angústia, nos momentos difíceis que estaremos passando, ou talvez já estamos passando, nós como filhos de Deus precisamos estar completamente firmes na palavra de Deus. É o único modo de poder passar por esses dias difíceis. É só a palavra de Deus que nos fortalece, só a palavra de Deus que nos guia, só a palavra de Deus que nos lembra quem de fato somos, só a palavra de Deus que de fato nos vai dizer, olha, é por aqui que você tem, ainda que existam outras opções. Lembrem que nos momentos difíceis sempre surgem muitas opções, e muitas delas o próprio inimigo nos coloca, tentações para poder nos desviar do caminho. Mas aí a palavra de Deus é a única. Só que na prática infelizmente acontece o contrário. Muitos cristãos, quando passam momentos difíceis, o primeiro passo é abandonar a palavra de Deus. É o primeiro passo. Mas alguns já, como tenho falado, pouco leemos a Bíblia, pouco. E ainda nos momentos difíceis, nem quer dizer, não lemos nada, não oramos nada, não temos essa procura, não temos essa procura de saber que é aí onde devemos mais e mais a Deus.
estar mais perto de Deus. Então, Moisés está morto. Josué precisa liderar e guiar um povo à conquista da terra prometida. As dúvidas na cabeça de Josué devem ser muitas. Os medos em Josué devem ser muitos. De que dizer? Josué a primeira coisa que deve perguntar Josué para si mesmo: será que eu tenho a capacidade? Olha, Moisés era Moisés, mas eu não sou Moisés. É a mesma coisa que Timóteo deve ter pensado com respeito a Paulo. Será que eu tenho a capacidade? Será? Eu não sou Paulo. Paulo era fariseu. Paulo era um mestre na lei. Era uma pessoa que sabia de cor o Antigo Testamento. Eu não. Timóteo pensaria: quem sou eu? Mas volto de novo a usar as palavras de Deus que falou para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se desanime. Nos dias difíceis, nós como cristãos nos desanimamos. Como cristãos temos dúvida. Como cristãos nós, nos momentos difíceis, temos muitas vezes querer abandonar a fé. E aí colocamos culpa a todo mundo. Obviamente o culpado sempre precisa ser outro. Minha vida está um caos, minha vida está difícil. A primeira coisa que eu deixo é esta igreja, porque esta igreja não tem poder, esta igreja não presta. Chega, de que adiantou? De que adiantou eu vir aqui? De que adiantou estar aí participando, orando, cantando? Não, chega. E aí sempre aparecem essas vozes erradas ao nosso lado. Aí aparece o marido, a esposa, que não é cristão e fala: de fato, você está pior sua vida. Aí aparece o nosso filho, que não é cristão, e fala: verdade, sua vida está ruim, abandona a fé. Aí aparece nosso amigo, nosso colega do trabalho e fala: é mesmo, sua vida piorou, você mais vai na igreja, é pior sua vida. E aí um diz assim: pois é, minha vida está ruim. Então, cada vez que eu vou na igreja, minha vida piora. Então, se eu deixo a igreja, deixo Deus, abandono Deus, minha vida melhorará. Isso é Satanás te falando. Isso é Satanás. Satanás te está falando aí, porque justamente Satanás vê que você está apavorado, você está desanimado, você está em dúvida, você está com angústia. Só por isso mesmo, Deus diz assim: continue firme, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, fique firme. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está passando por momentos difíceis, você não está sozinho, o Senhor está com você. Que maravilha, você está com Deus. Por quê? João, o texto de João, é uma promessa de Deus para nós. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Que maravilhosa promessa que nós temos, que Deus, o próprio Deus, nos entregou seu único Espírito Santo, seu único Espírito, o Espírito de Deus, que também é Deus, para estar ao nosso lado, junto, nos acompanhando, nos guiando, nos fortalecendo, nos consolando. Então, ainda que passemos por momentos difíceis, o Espírito Santo está ao nosso lado. É o que Paulo sabia, ainda nesse lugar fedido, ainda nesse lugar frio, ainda nesse lugar totalmente escuro, que não tem mais esperança, mas ainda aí Deus está ao seu lado, o Espírito do Senhor está com ele. Paulo sabia, por isso que Paulo continuava firme, não abandonou a fé. Não abandonou a fé. E esse é o conselho que dá a Timóteo: não abandona a fé, porque Deus continua. E Jesus também nos dá outra promessa. De fato, Jesus nos deu muitas promessas na Bíblia, mas tem uma, esta é a primeira, que o Espírito Santo sempre nos acompanha em todo momento. E a segunda é que na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar o lugar. Essa é outra promessa maravilhosa, que nossa vida não somente fica aqui, não restringe só esta época, este momento, sino que nossa vida continua eternamente. E essa vida continua em lugares que o próprio Deus nos ha preparado.
a vida eterna, um lugar maravilhoso, um lugar de paz, de alegria, de vida, de saúde plena. Nossa vida não fica só aqui. Por isso que Paulo sabia isso. Paulo claramente sabia: minha vida não fica só neste presídio, porque após a minha partida estarei lá, morando nesses aposentos maravilhosos que o próprio Deus preparou para ele, para todo aquele que confessa e acredita que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único caminho para nos tornar filhos de Deus. Então todo aquele que de fato se rendeu ao amor de Deus, de fato acredita que Jesus é Deus e é o Salvador, ele tem essa promessa tremenda, que estará morando na eternidade em um lugar que o próprio Pai preparou. Por isso mesmo, nunca te afastes do caminho do Senhor. Por isso mesmo, continua firme nas palavras. Por isso mesmo, continua firme, fortalece na graça, continua te fortalecendo todos os dias na palavra de Deus. Segunda Timóteo continua mais conselho de Paulo para seu discípulo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia em homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é o ponto, Timóteo. Timóteo, você vai passar momentos difíceis, momentos de angústia, de dúvidas, mas você precisa continuar trabalhando no caminho do Senhor. Você precisa continuar ensinando a palavra de Deus. E isso que Deus nos fala. Sei que nos momentos de angústia, de tristeza, usualmente queremos ficar fechados em nossos quartos, em nossas casas, ninguém quer sair, não quero ouvir a ninguém, não quero nada, quero me isolar totalmente. Mas aí Paulo nos lembra, à luz da própria palavra de Deus, que precisamos continuar nossa vida. Continuar fazendo aquilo que Deus espera de nós. E que coisa que Ele espera? Que continuemos trabalhando pelo reino de Deus. Continuemos trabalhando. E olha, isso não é novo, não é algo impossível, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. O próprio Senhor Jesus Cristo passou momentos difíceis, mas ainda assim Ele continuou realizando a obra do Senhor. Em Mateus capítulo 14 fala o seguinte: os discípulos de João, está falando do João Batista, vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Tinha morto o João Batista. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Por que Jesus se retirou para um lugar deserto? Porque estava triste. Que tinha morto era o João Batista, segundo ele, o próprio Jesus, o último e o maior de todos os profetas. Então o próprio Jesus fica triste ao ver ao João Batista, ao saber que o João Batista está morto. E ele se retira. Só que ao mesmo tempo, fala o texto bíblico, que as multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. As multidões foram atrás de Jesus. Jesus queria um momento estar a sós, sozinho, chorar, desabafar, queria estar sozinho, estava triste. João Batista tinha morto. Só que as multidões foram atrás. Finalmente o texto termina dizendo: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou. Curou os seus doentes. Então percebam, o próprio Jesus teve seu momento de angústia, de sofrimento. O próprio Jesus teve seu momento triste. Só que quando viu a grande multidão, teve compaixão e falou: eu estou aqui para cumprir o propósito do Deus Pai. E continuou pregando, ministrando, curando, sarando pessoas. E esse é o nosso desafio como cristãos. Passaremos por dias difíceis? Sim, passaremos, não tem como. Não é porque você seja mais pecador ou menos pecador, não é isso. É porque vivemos em um mundo em pecado, e o mundo em pecado nos leva a isso. Posso sair hoje, voltar para minha casa, e como acontece hoje, é comum, aqui em São Paulo, infelizmente, passa uma pessoa em um carro bêbado, achando que é o dono do mundo, bate no meu carro e posso passar por um tremendo acidente. O que fiz de errado? Eu posso perguntar, para eu merecer um acidente tão cruel? Nada. Mas eu que vivo em um mundo de pecado,
onde o pecado guia pessoas egoístas, guia pessoas que acham que são os únicos que habitam nesta cidade chamada São Paulo, que eles acham que podem dirigir bêbados a alta velocidade, inclusive produzir sofrimento a outras famílias. E isso acontece porque vivemos em uma cidade, em um mundo, em um país, onde as pessoas são guiadas pelo pecado. Não é novo. A Bíblia fala isso de anos, de tempo. Então, perceba que momentos difíceis viveremos, mas nos momentos difíceis também Deus está ao nosso lado. E Deus fala: precisa ficar firme na palavra de Deus, seja forte e corajoso, não desanime, mas sobretudo, lembra que a palavra de Deus é a tua luz para estes momentos difíceis. E continue praticando, vivendo aquilo que Deus fala para realizar. Não nos isolemos, não nos afastemos da comunhão, não deixemos de congregar, não deixemos de participar como filhos de Deus, não deixemos de trabalhar para a obra do Senhor. Porque justamente quando fazemos isso, é aí que o inimigo aproveita dessa nossa fraqueza. Então, lembremos, meus amados, tempos difíceis, o Espírito do Senhor continua ao nosso lado e Deus continua a nos abençoar. Quero neste momento convidar aqui na frente aqueles que gostariam de receber, de estar orando juntos, interceder. Talvez você está passando por um momento difícil e quer que Deus ilumine sua vida com sabedoria. Então, nesse momento, eu convido aquele irmão e irmã que gostaria que receberam de estar neste momento orando, recebendo uma oração, para todos juntos interceder. A Bíblia fala claramente, vários textos bíblicos, tem um que diz aqui, no mundo terás aflições, fala isso, mas ao mesmo tempo diz assim: não tenhas medo porque eu venci. Esse é um texto bem claro. No mundo teremos aflições, não tem como. Ninguém espera, eu também, eu não espero que minha semana, esta semana que dá início, ter momentos difíceis. Peço a Deus que não tenha. Mas se por acaso acontece isso, sei que Deus está ao meu lado, Deus está ao lado de vocês. Então vamos orar, não para que Deus nos fortaleça, nos ajude, porque a palavra de Deus que Ele diz que Ele sim faz isso, é para nos lembrar que Ele está ao nosso lado. A questão não é que Deus, Ele precisa nos ajudar, a Bíblia fala que Ele sim nos ajuda nos momentos difíceis. O ponto está que nós precisamos lembrar, e assim não ceder às tentações de escolhas erradas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos liberta de todo erro, de todo ensino, Pai, errado que possa estar já em nossa mente. E queremos, Pai, que agora esta palavra que temos ouvido venha, Pai, a ficar totalmente, Senhor, em nosso coração e em nossa mente. E nunca esquecer dela, que em todas as circunstâncias, boas e difíceis, o Espírito do Senhor, Deus maravilhoso, está ao nosso lado. Esse Deus que nos acompanha e nos guia. Esse Deus maravilhoso também nos diz que em todo momento devemos estar buscando a Ele. E buscamos sempre a luz da Bíblia. Ainda que nos momentos difíceis as tentações também aparecem, devemos lembrar que só devemos agir conforme a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus aqui, peço que a Tua graça maravilhosa continue abençoando nossos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Concede sabedoria, fortalece a eles, Pai, em nos momentos difíceis. Em nome de Jesus, Deus amado, dá essa sabedoria para que venham lembrar esta palavra que temos ouvido. Pai, cada um de nossos irmãos aqui presentes, talvez estão passando momentos difíceis. Tu conheces o coração e a vida deles totalmente, Pai. Tu sabes a angústia de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus, concede Tua graça, Senhor. Dá essa luz que eles precisam neste momento, ouvir, conhecer. Dá, Senhor, esse caminho, ensina esse caminho certo que eles precisam, Senhor, escolher para se sair dessa angústia, desse sofrimento.
Em nome de Jesus, Pai, peço que a Tua maravilhosa luz, essa luz que nos liberta, Senhor, de todo ensino errado, venha, Pai, a estar totalmente, dominar totalmente a cada irmão e irmã aqui presente, Deus amado. Revela, Pai, Teus propósitos. Sei que Teus propósitos são os melhores. Concede, Deus amado, essa graça maravilhosa. Cada um de nós aqui, Pai, lembremos que precisamos nos fortalecer todos os dias à luz da Bíblia, à luz, Senhor, da Tua Palavra. É isso que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que sempre essa graça maravilhosa que nos foi concedida através de Cristo Jesus, nos lembre todos os dias, que nossa vida é de Deus, que nossa vida é completamente de Deus, e esse Deus nos separou já, um lugar maravilhoso, nessa Jerusalém celestial, na morada celestial, mas também aqui neste momento, nestes dias, qual seja o tempo que ainda viveremos neste lugar, neste mundo, neste país, sei que também Tu continuas em cada um de nós, nos ajudando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, por todas as coisas que virão. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peço por favor que fiquem de pé. Vamos a orar juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha a nós Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a sabedoria, a paz e o discernimento que vem do Espírito Santo nos guie em todo momento, tanto nos momentos bons e nos momentos difíceis, e que também esteja guiando e fortalecendo a toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Os nossos avisos. Nossos avisos sempre temos para lembrar, e sempre é necessário lembrar, e dar essa recomendação, essa sugestão para participar dos grupos de vida. Olha, vale a pena, venha, participe. Eu sei que cada um tem seu dia a dia, de segunda a sexta, por isso que temos essas 3 opções. A segunda-feira, lembrando que é só para mulheres, mas já na quarta e na sexta-feira é tanto para homens e mulheres, e poder participar. Então, faça esse esforço, como fala o texto de Josué. Seja forte e corajoso, mas você precisa se esforçar também. É aquilo que Deus falou para Josué. Precisa se esforçar para conquistar a terra prometida. Então, para participar do grupo de vida, também precisamos nos esforçar. E eu sei, pelo que eu tenho ouvido de muitos irmãos, de todos os irmãos que participamos, de quanto de fato é importante estas reuniões. Então, temos esses dias para nos reunir. Outro aviso é que já estamos perto do Natal, e então estaremos aí, um grupo de irmãos estão preparando o ensaio para a celebração do Natal. Começará no próximo domingo, às 9 horas. Lembrem que às 9 horas, então é necessário chegar um pouquinho antes. Já é um momento que estaremos celebrando, um momento aí maravilhoso, no culto de Natal. Então, aqueles que têm filhos pequenos, os pais façam um esforço de trouxer a seus filhos pequenos. E aqueles que não são pequenos podem vir, os jovens, adolescentes, participem. Lembrem que começa o ensaio às 9 horas, então é para chegar um pouquinho antes. Vai ser muito bom, maravilhoso. Se você quer saber um pouco mais, pode falar com Elaine, com Cleusa ou com a Neusa. Com qualquer dessas 3 irmãs pode falar para conhecer um pouco mais sobre como será, que será apresentado. Mas volta a dizer isso. Aqueles que têm filhos pequenos, os pais precisam também colaborar trouxendo a eles. Amém? E o terceiro aviso, já não tem aviso. O terceiro aviso, que ainda não está aí, mas já temos falado, é que a graça maravilhosa desse Deus de promessa que cumpre,
tem concedido a nossa irmã Dona Palmira sua casinha, seu apartamento. Que bênção maravilhosa. Todos vocês conhecem a história, talvez todos, alguns não conhecem, os mais novos, mas conhecem a história longa de nossa irmã Dona Palmira. E quem poderia esperar que Deus concederia a Dona Palmira um apartamento novinho, propriedade? Esse Deus é um Deus de promessa que cumpre e nos dá umas bênçãos que nunca poderíamos imaginar. Olho nenhum, nem mente nenhuma consegue ver e imaginar aquilo que Deus programou, planejou para cada um de nós. E hoje nós podemos ver, de fato, que Deus é um Deus que cumpre na vida de nossa maravilhosa irmã Dona Palmira. Então, é um exemplo de testemunho firme que Deus cumpre. E Deus tem promessas também para nós. Por isso, não desanimemos. Amém? Fiquemos de pé. E demos um forte abraço, a paz do Senhor para todos nós e que a semana seja abençoada.